Muito ruim de public speaking, cara. Espirro. Espirro. Atiu! Chefe, o seu chefe disse que vão ter cortes na empresa. E ele pediu pra você dar razões pra que ele não te corte e corte seu colega. Meu caro chefe, eu mereço ficar nessa empresa. Desculpe, Epaminondas, mas essa empresa é o meu lugar. Quando eu fui contratada para trabalhar aqui, eu estava sem esperança. Eu estava sem ter para onde ir. E você me deu uma razão para ficar positiva de novo na vida. Eu estava prestes a entrar numa depressão. A gente estava num momento de absurda crise. E nesse lugar foi que a minha vida voltou a ser positiva de novo. Eu quero ficar aqui. Além de que eu visto a empresa eu visto a camisa dessa empresa. O meu caro colega Epaminondas vê isso aqui como um mero trabalho. Eu vejo esse lugar como uma missão de vida. E é aqui que eu quero ficar. Então, já que o senhor tem que fazer esse corte, eu entendo que a empresa passa por essas necessidades, não me corte. Corte o Epaminondas. Porque eu ainda tenho muito a dar por essa empresa. Oratória. Vamos falar sobre oratória. Meus caros, oratória é um dos meus temas favoritos. É um tema sobre o qual eu, inclusive, escrevi um artigo. Se chama Sedução no Discurso. Não é isso que você está pensando. Não é isso que você está pensando. Procurem esse artigo, ele é muito útil. Mas o meu ponto não é esse. O ponto da oratória, que eu acho muito legal, é que a oratória ela é um serviço prestado à argumentação. Ela é o veículo pelo qual a argumentação chega nas pessoas. Então, o grande X da oratória aqui é que ela é parte da comunicação. Você está falando com gente. Então, invariavelmente, a percepção que as pessoas têm de você influi na maneira como elas te escutam. Então, se você pegar um livro, inclusive eu recomendo, que chama A Nova Retórica, do Caim Perelman, é um livro grossinho, mas vale a pena ver. Ele explica como se dá esse relacionamento com o seu auditório. E por que o auditório tem que ser a sua primeira preocupação. Tipo, o grau de convencimento do seu discurso varia conforme você se adapta ao seu auditório. Então, um exercício que eu normalmente faço é de você pegar uma mesma ideia e tentar convencer pessoas de lados diferentes. O meu exemplo clássico é o da higiene bucal. Tipo, você vai convencer um estilista a escovar mais os dentes ou convencer um agricultor a escovar mais os dentes. São pessoas que vivem em mundos completamente diferentes. E o seu discurso tem que ser adaptado a elas. No campeonato de debates, em qualquer campeonato de debates, você já tem um auditório definido, que são seus adjudicadores. Então, os adjudicadores, vocês que estão assistindo, é a vocês que eles devem agradar. Mas a questão é o seguinte, vocês não vão julgar o debate conforme critérios pessoais. Olha, eu achei melhor, eu achei mais interessante. Você precisa de um padrão técnico para isso. E esse padrão técnico são as regras. Então, as regras nada mais nada são do que o padrão técnico que tem que satisfazer os adjudicadores. Como é que funciona a questão da oratória? A oratória, ela não vale mais regra, ela não vale para dar nota. Como é que funciona essa história? É simplesmente injusto que um debate seja ganho porque uma pessoa fala melhor. Ela pode ser mais convincente. Tipo, na vida real, é isso que acontece. Uma pessoa que é mais convincente ganha os debates. Só que para um debate competitivo, o que realmente nos move é a argumentação. Então, como é que a gente lida com a oratória? O ponto mais importante da oratória é o seguinte. Adjudicador é gente. E, portanto, você deve considerá-lo como gente. Você não pode esperar uma capacidade sobre-humana de conseguir pegar tudo aquilo ali que está sendo trabalhado. Tem que falar para o adjudicador entender. Então, uma pessoa que fala melhor, que é mais claro, que tem uma voz mais aberta, refina o seu vocabulário de uma forma mais rica e consegue ter uma empatia melhor com os adjudicadores, olha para quem está falando, o olhar é quem define quem é o seu interlocutor, ela naturalmente vai ter notas mais altas. Mas isso é por conta da percepção que a mesa tem. É muito comum a mesa adjudicadora entender um argumento melhor
porque a oratória de certo debatedor é melhor. Eu lembro de um debate que eu julguei há alguns anos atrás, que o cara tinha um sotaque muito forte. E que era um tema que eu não dominava at all. E ele falava olhando pra baixo e andando em círculos, assim. Depois do torneio, eu fui falar pra ele, olha, eu não medi a sua nota em termos de oratória. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, foi um esforço pra ele entender. Não dá pra entender. Então o problema aqui não é você... O grande truque da oratória, na real, é você trabalhar com o 3 e o 7. Tipo, se o 0, na verdade, é a inatividade e o 10 é a hiperatividade, você tem que estar entre o 3 e o 7. Você quer ser intenso, você tem que ter um limite. Chega no 7. Você quer ser mais calmo, chega no 3. Você não pode beirar a sonolência. Você tem que ter um dinamicismo no seu discurso. A variabilidade é o que nutre a atenção dos seres humanos. Então você tem que ter um certo grau de intensidade, variar, fazer ênfase, porque facilita a compreensão. Entendam a oratória como sendo algo que serve à argumentação, é o veículo da argumentação. Tanto que a gente fala que uma pessoa que fala bonito, mas que não tem bons argumentos, é pura retórica. A lógica dessa crítica, e não é sem razão, é de que a pessoa fala de uma maneira muito bonita, um conteúdo muito raso. Então, o nosso foco aqui é a argumentação. Facilita e ajuda se a pessoa tiver uma boa oratória. Então, o meu conselho para você, adjudicador, é que você não foque nisso. Você vai focar na sua escrita. A gente vai daqui a pouco, nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre adotar uma legenda. Mas o foco aqui que eu quero que vocês lembrem é que a oratória é algo que facilita muito o discurso. Ajuda. Não é um problema quando a pessoa que fala mais bonito tira a melhor nota. É um problema quando a pessoa que fala mais bonito, mas tem uma argumentação muito rasa, tira a melhor nota. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Nosso foco é no conteúdo. E a oratória, ela serve a passar esse conteúdo de uma forma melhor. Perguntas? Basicamente não sejamos sofistas, né? Não sejamos sofistas, a vibe é mais ou menos essa. Mas na verdade, sofistas eram ótimos argumentadores. Não, eles só eram argumentadores pagos, eles não defendiam o que eles bem queriam. Assim. Sim, só que a grande questão deles estava na oratória e na retórica. É, justo. Não estava tão ligada aos argumentos justamente porque não eram deles próprios. Não. Enquanto na Grécia inteira eles estavam... Sim, cara, sofistas são uma figura muito interessante. Em algum momento eu vou escrever um artigo sobre esse povo, tipo, recontando a história deles, porque eu acho que a galera meio que só joga, assim, eu acho que merece uma explicação. Eles eram uns vermes e é isso. Eles eram uns vermes, ninguém gosta deles e foda-se os sofistas. Sim, tem perguntas sobre a oratória? Eu acho que pros adjudicadores não. Não? Não, porque eles não vão falar nada. Tu tem pergunta? Me diz na pergunta que tu tem. Eu acho que 3 e 7, né? Mas um discurso, ele não pode andar muito... Assim, o que seria uma oratória boa? Seria uma oratória que varia mais entre momentos de 3 e picos de 7, ou momentos de 5, depois picos de 7, 3, 7, 3, uma coisa mais intensa. Não existe uma fórmula mágica da oratória. Não existe. Porque a oratória, a forma, é a parte humana do discurso. É a sua capacidade de ter empatia. Às vezes um discurso muito engraçado, e é assim que o public speaking é analisado. Tipo, a nota do public speaking é dada na sua habilidade de envolver o público no que você está falando. Se as pessoas estão envolvidas naquilo ali. Então, a grande treta aqui é saber se envolver com as pessoas, é ser muito humano. Então não existe uma fórmula mágica. Tem gente que fala baixo, com muitas pausas, e o público fica, wow, what is this? E tem gente que fala de uma forma muito intensa, que é revoltado, que no mesmo grau envolve muito o público. Então varia muito. Eu não posso dizer, olha, existe uma fórmula da oratória. Existe a análise da oratória em si. A análise que é feita no public speaking, que não é o ponto desses vídeos. Eu realmente não sei analisar public speaking, porque é algo muito subjetivo e você tem que observar o envolvimento da plateia. É literalmente
é uma coisa muito orgânica, é uma coisa muito gente, assim, sabe? Eu acho bonito, eu acho interessantíssimo. Mas em um campeonato de debates, não é o nosso foco. Sim.